Muito bem, pessoal. Olá, como estamos todos? Terminamos agora a nossa prece. Nós estamos passando, como a gente sempre diz, após a nossa prece, após a nossa corrente, a gente está passando por momentos tão estranhos, tão inusitados, tão difíceis, e a maior parte de nós, com a consciência do nosso dever para evitar a disseminação de vírus e de contágio, para proteger os nossos, a maior parte de nós está evitando sair de casa. E ao evitar sair de casa, tem uma coisa que é inevitável e que acontece com todos nós, que é o contato com a nossa família. Já parou para pensar que nessa época em que você está dentro de casa, o contato com a sua família aumentou muito e que por isso você está talvez redescobrindo algumas qualidades, alguns defeitos daquelas pessoas que convivem com você? Às vezes, no passado, quando a gente estava saindo à vontade de casa, quando a gente não tinha esse afastamento social necessário, hashtag fica em casa, quando a gente saía, a gente às vezes tinha algum conflito com alguém dentro da nossa casa, mas ou essa pessoa iria sair para trabalhar, ou iria em algum lugar, ou nós sairíamos, depois retornaríamos para casa e a cabeça já estaria tranquila outra vez e a coisa ficava bem. Hoje não temos como fazer isso. Hoje, se houver qualquer tipo de desentendimento na sua casa, é ali mesmo, naquele momento, que você tem que resolver. Ou então você vai passar o dia ali sofrendo com aquela pessoa, a pessoa com você, com mágoa, com qualquer coisa assim. Por outro lado, também acontece não só as mágoas, não só os pequenos desentendimentos dentro de casa, mas por outro lado também está acontecendo o quê? Uma maior aproximação. Há pessoas que quase não conversavam com seus parentes, com seus familiares anteriormente e que agora só têm eles para conversar e aí conversam mais, estão redescobrindo afetos, redescobrindo coisas boas no outro. Antes se falava muito com o parente ali, com o familiar pelo WhatsApp, porque estava lá no trabalho, mandava recado. Agora é o olho no olho, agora é o face to face, agora é cara a cara. E não tem jeito. Não tem jeito. E isso está sendo muito bom. Isso está sendo muito bom porque está nos reaproximando, está nos facilitando a alcançar aquilo para o que a família foi construída. Para que a família foi construída? Por que é que existem as famílias? Deus não poderia, por exemplo, ter criado uma outra forma que não fosse família? Uma outra forma de convivência que não fosse família? Poderia. Mas existem dois objetivos básicos para que as famílias existam, para que a sua família exista, para que a minha família exista, aquelas pessoas com quem a gente convive mais proximamente. O primeiro objetivo é reunir, ou seja, deixar mais próximos espíritos que já são afins, que já têm afinidades. Para quê? Para que, pelo afeto que já existe entre eles, um possa auxiliar o outro durante as provações da nossa vida material. Eu estou falando aqui, gente, de espíritos que já se conhecem ou desde outras encarnações, há muito tempo atrás, que desenvolveram afeto, amizade entre eles, e que Deus permite que agora, pela família, eles estejam reencarnados juntos. Porque já que são amigos, já que têm afinidade, um tem facilidade de ajudar o outro, de ser compreendido pelo outro naquele momento de dor que um deles vai passar, o outro está ali do lado para sustentar. Então, isso é muito bom. Esse é um dos motivos pelos quais Deus permite que haja as famílias, pelos quais Deus inventou essa história de família. O segundo objetivo já é justamente o contrário. Assim como Deus permite que espíritos afins, que espíritos que se gostam, reencarnem juntos para que um ajude o outro, Deus também permite que espíritos que se odeiam reencarnem como pai e filho, como irmão e irmã, como filha e mãe, para ver se dessa vez, pela arte da convivência, ou seja, por terem que conviver, eles aprendam a desenvolver o afeto mútuo, o respeito, que comecem a ver, por exemplo, qualidades que eles não conseguiam ver anteriormente em outras encarnações, porque eram tão inimigos, não queriam nem ver qualidades no outro. E ali, debaixo do mesmo teto, na mesma família, pela convivência, acabam vendo que o outro não é tão ruim assim, acabam vendo que o outro também tem qualidades, e aí começam a desenvolver, em primeiro lugar, a companhia, depois o respeito, o afeto, até chegar no amor, eliminando as discórdias. Então, são esses dois motivos que fazem com que nós tenhamos a família que nós temos.
É possível que na nossa família existam pessoas que estejam ligadas a nós pelo primeiro motivo, que é pela afinidade. São pessoas, são espíritos que desde outras encarnações já caminham com a gente, já são nossos amigos, desenvolvemos afeto. Então é possível que na sua família haja aquela pessoa com quem você se dá muito bem, aquela pessoa que é uma amizade inexplicável. E também é possível que haja na sua família, na minha, em qualquer uma, pessoas com quem a gente não consegue se dar muito bem, com quem a gente tem assim um certo espaço entre nós, pai e filho, irmão e irmã, que às vezes se dá bem com todo mundo, mas com aquela pessoa ali é um pouco mais difícil. Por que que isso acontece? Porque provavelmente, ao longo de encarnações passadas, essas pessoas criaram rixas entre si, discórdias entre si, e a família é uma senhora oportunidade criada por Deus para acabar com essa história. É uma senhora oportunidade criada por Deus para desenvolver o afeto, o amor, resolver todas as discórdias. Eu falei de dois motivos, mas também tem um terceiro motivo aqui para que as famílias sejam constituídas. Sabe qual é o terceiro motivo? É o aprendizado. O aprendizado pela convivência. Vocês devem conhecer, por exemplo, eu conheço alguns exemplos de famílias que todos daquela família costumam agir assim de uma forma semelhante, tem um tipo de gosto, objetivos em comum, uma visão comum ali sobre a vida. Todos eles da família têm uma certa forma de ver a vida, ou seja, são pessoas muito parecidas, mas tem uma pessoa naquela família que não combina com o restante. É a ovelha negra da família, que o pessoal diz, né? É aquela que é diferente, aquela que os gostos não são os mesmos do restante da família, os objetivos são outros também, é aquela pessoa que parece que não combina com o restante. Por que que isso acontece? É porque, neste caso, alguém aí nessa história está aprendendo alguma coisa. Então, o aprendizado ele pode estar sendo direcionado para essa pessoa que é diferente, que pensa diferente, ou ela pode estar ensinando para as outras. Deixa eu explicar. É o caso, por exemplo, daquela família. Vamos pensar assim, aquela família a pior que a gente possa imaginar. Aquela família onde todo mundo é irresponsável, ou todo mundo é materialista demais, todo mundo é inconsequente, imediatista, muito materialista. Pensa uma família assim, vamos imaginar uma família desse tipo e que todos da família são mais ou menos a mesma coisa. Pensa da mesma forma. Aliás, por que a maior parte desses familiares pensa da mesma forma? Porque são espíritos afins. Estão lá naquele primeiro caso que eu falei de espíritos que têm afinidades e que encarnam juntos na mesma família. Então vamos pensar nesses espíritos que hoje compõem uma família e que são dessa forma, irresponsáveis, materialistas, imediatistas, inconsequentes, enfim, uma série de defeitos aí para serem corrigidos. E aí, de repente, nasce ali naquela família, como filho de um deles, aquela criança que desde pequena ela destoa dos demais. Ela desde pequena ela já mostra que ela é diferente do que os outros pensam, do que os outros fazem. E aí quando ela vai crescendo, ela vai demonstrando responsabilidade, ela vai procurar trabalhar, vai fazer planos para o futuro, ela vai buscar um caminho espiritual, tentar levar o restante da família para uma orientação espiritual também. Então, nesse caso, quem está sendo o professor? O professor é esse espírito encarnado como esta criança que pensa diferente, pensa de uma forma melhor, tem uma maior lucidez que o restante da família. E aí esse espírito, ele voluntariamente se ofereceu para reencarnar naquele grupo de espíritos mais atrasados. Ou seja, foi um ato de altruísmo desse espírito que tem uma consciência maior. Ele falou assim: alguém falou para ele lá no mundo espiritual: olha, tem uma família ali que é composta por espíritos afins, espíritos que se gostam e que pensam todos mais ou menos da mesma forma, e eles não conseguem progredir, porque eles sempre reencarnam juntos e um não tem muito a acrescentar ao outro, porque todos eles pensam iguais, todos eles são irresponsáveis, todos eles são materialistas demais, todos eles são inconsequentes. Então, um não consegue ensinar muito ao outro, eles não estão conseguindo progredir. Precisamos de um voluntário para ir lá e mostrar que a coisa pode ser diferente, que deve ser diferente. Quem é que aceita? Aí aquele espírito levanta a mãozinha e fala assim: pode deixar que eu vou.
pode deixar que eu vou lá, vou encarnar como filho de um deles lá, e pelos meus atos, pelas coisas que eu for fazendo durante a vida, eu vou ensinando para eles que eles têm que desenvolver uma outra visão da vida. E aí, então, por abnegação, por altruísmo, esse espírito encarna ali. E aí, para os demais da família ali, os demais devem falar assim: caramba, ele é a ovelha negra da família, porque ele é diferente. Mas, na verdade, é ele o instrutor. É ele quem está trazendo as orientações durante toda a vida para aquela família e às vezes consegue grande êxito, às vezes consegue ajudar muito aqueles espíritos ali a modificarem seus valores. Mas também tem o caso contrário. Tem aquele. Agora vamos pensar um outro tipo de família. Imagina aquela família, assim, toda certinha, que todo mundo é honesto demais, todo mundo é trabalhador demais, todo mundo é espiritualizado, procura entender a vida espiritual, não é materialista. Ou seja, uma família, aquela família modelo, todo mundo se ajuda, ajuda o próximo, faz caridade, enfim, a família modelo, a família perfeita. Imagina, é claro que não existe família perfeita, né? Mas é só uma forma de falar. Imagina aquela família dessa forma. E aí, de repente, ali nasce como filho de um deles uma criança que desde pequena ela já demonstra traços de egoísmo, não divide seus brinquedos com os outros, pega o brinquedo das outras criancinhas, ou seja, desde pequena ela já demonstra que vai ser egoísta, ela responde agressivamente aos outros que tentam orientá-la. Depois de adulta, ela tem comportamentos distoantes, diferentes dos demais da família. De repente, a família toda, como é certinha, essa pessoa vai procurar caminhos ruins para a vida dela, de desonestidade, de materialismo, com gostos e comportamentos assim bem questionáveis. Neste caso, quem está sendo o instrutor não é este espírito para a família, é a família que está sendo o instrutor para esse espírito. E ele encarnou ali naquela família por quê? Por misericórdia. Por misericórdia divina, foi permitido a esse espírito mais atrasado reencarnar naquele grupamento familiar, que é para ele, pelo exemplo dos outros, ele ter orientações importantes para si. Já que provavelmente ele é reincidente em erros, ele já deve vir errando por muitas encarnações, e aí não conseguiu aprender nada, e aí, por misericórdia divina, alguém fala assim, alguém lá no mundo espiritual fala assim, olha, não tá tendo jeito não. Vamos botar esse fulano aí numa família em que as pessoas são bem diferentes dele, em que as pessoas são muito melhores, que é para ele, pelo exemplo, pela convivência, ele despertar um pouquinho a atenção para as coisas corretas que ele tem que fazer, para tentar desenvolver um pouquinho a consciência dele. Aí, antes disso acontecer, sabe o que acontece? Aquele espírito que será a mãe, o pai, que será o responsável por essa criança que vai nascer, ele também é consultado. Ele pode ser consultado, por exemplo, antes dele próprio reencarnar. Olha, vai chegar um momento na sua vida e que nós gostaríamos que você pudesse ser o instrumento para a gente levar para a sua família lá um espírito mais atrasado. Ele vai trazer dor, vai trazer preocupação, vai trazer uma série de desentendimentos porque ele é atrasado. Mas você aceita ser mãe dele? A gente precisa de uma mãe, senão ele não tem como nascer. Pai, você aceita ser o pai dele? Porque ele precisa de um pai, senão ele não tem como nascer. E aí, quando aquele espírito que seria a mãe, que será o pai, fala assim, tá bom, eu aceito, porque eu tenho um pouco mais de consciência e eu acho que eu posso ajudar. Eu vou sofrer com isso, porque a gente lá no mundo material, eu vou sofrer com isso, porque lá no mundo material a gente não consegue ter a visão que a gente tem aqui, mas eu aceito esse desafio. Pode deixar que em determinado momento lá da minha vida eu aceito receber esse espírito como meu filho. E aí a gente vê aquela criança nascer, a gente vê ele crescer e a família às vezes se desesperar, tal, mas sempre vai servir como instrução para ele. E às vezes uma encarnação só não é suficiente para que ele aprenda. Às vezes são necessárias várias encarnações, até que aquele espírito consiga ir aos pouquinhos desenvolvendo a sua lucidez, se adiantando mais um pouquinho. Agora, tem uma coisa que eu preciso chamar a atenção.
Quantas vezes a gente vê, por exemplo, mães ou pais tentando aconselhar, tentando guiar seus filhos em caminhos que os pais e as mães entendem serem os melhores, e os filhos não seguem aquele caminho, não entendem. Isso normalmente causa dor para o pai, causa dor para a mãe. E como lidar com essa situação? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente acha que a gente sabe o que é o melhor para o nosso filho, a gente quer orientar o nosso filho e às vezes o que a gente fala entra por um ouvido, sai pelo outro, a gente não consegue. Como lidar com isso? O negócio é o seguinte: quando Deus me colocou ou te colocou na posição de pai, na posição de mãe, Deus deu para nós a responsabilidade de nós sermos orientadores daquela pessoa. Então, quando Deus nos colocou nessa posição, não foi à toa. Ele sabia que você, como mãe, que você, como pai, seria útil, de alguma maneira, para ensinar algo para aquele que seria o seu filho, para ele aprender alguma coisa. Então, por mais que possa parecer conflitante, os pais, por exemplo, eles têm que ter a noção de que do seu papel como pais, lembrando que seu filho, na verdade, não é seu. É só um espírito em evolução, que ainda tem uma longa jornada pela frente e deve se esforçar somente para cumprir a missão que lhe foi designada, que é a de instrutor. Só isso, é instrutor. Ou seja, tem que estar na mão do pai, tem que estar nas atividades dos pais, das mães, sempre a função de orientar, de instruir. Mas a gente, como pai e mãe, a gente tem que lembrar que aquele filho não é nosso realmente. Aquilo é um espírito em evolução. O que saiu da gente foi o corpo físico. Mas o que mexe o corpo físico, o que anima o corpo físico, não fomos nós que criamos. Não é nosso. É um espírito. Um espírito que tem uma carga passada aí de experiências que é só dele. Um espírito que aprendeu ou não no seu passado muitas coisas. Isso quer dizer que, quando aquele bebê foi gerado, Deus sabia que você, pai, mãe, teria algo de bom a ensiná-lo. Ou então aprender com ele, né, se foi aquele caso contrário. Ou aprender. E é assim que a gente tem que agir, a gente tem que ensinar. A gente tem que dar o nosso melhor para ensinar os nossos filhos, porque nós assumimos esse compromisso. Quando nós aceitamos receber filhos, nós assumimos o nosso compromisso de ensinar. Ensinar o quê? Os caminhos mais corretos de acordo com a nossa consciência, de acordo com o que a gente acha que é correto. Então a gente tem que estar sempre disposto a orientar, disposto a socorrer sempre que preciso, mas a gente não tem que sofrer porque eles ainda não aprenderam a lição. É difícil isso, né? Porque a gente tem o afeto, a gente tem o amor, então a gente sofre quando vê a pessoa errando. Mas a gente não tem que sofrer, porque a gente tem que entender que ele é um espírito e que ele vai precisar, às vezes, de várias reencarnações, como nosso filho, para que a gente possa passar a lição inteira. Então ele pode hoje estar começando a ter as lições com a gente. E às vezes as pessoas não aprendem tudo em uma única lição. A lição tem que ser repetida, repetida, repetida. Imagina você se um professor numa escola sofresse porque na primeira aula o seu aluno não conseguiu aprender aquela liçãozinha que ele passou ali no quadro negro. Não, o professor tem que ter a noção de que tem que ensinar, tem que orientar, tem que socorrer ali na hora de fazer o dever que a criança não está conseguindo fazer. Mas ele sabe que ela não aprendeu hoje, ela vai aprender depois. Na próxima aula eu vou ensinar novamente, depois eu vou repetir a lição e a criança vai aprender sem sofrimento. O que eu estou falando pode parecer assim um pouco utópico para quem é pai, um pouco utópico para quem é mãe, mas é uma visão racional. É uma visão racional e que minimiza o nosso próprio sofrimento. Minimiza a nossa própria dor quando a gente vê um filho fazendo algo que a gente não acha correto. A gente tem que entender que ele tem um livre-arbítrio, que ele, pelas experiências que nós estamos orientando e o que ele for fazer é que ele vai aprender, ele vai colher consequências ruins dos atos ruins que ele fizer e no futuro ele vai aprender. Ninguém vai ficar sem solução, ninguém vai ficar sem aprender. Às vezes quando um pai, uma mãe vê um filho fazer uma coisa errada, o pai e a mãe perguntam assim: meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu tentei fazer tudo certinho, mas onde foi que eu errei para o meu filho seguir esse caminho? Às vezes não errou em momento nenhum.
Às vezes o comportamento do seu filho está apenas demonstrando o seu nível de maturidade espiritual. E maturidade espiritual não é algo que se compre, não é algo que se mude da noite para o dia, é algo que se conquista, que se desenvolve, que cresce aos poucos, ao longo de muitas e muitas encarnações e experiências corpóreas. Então, seu filho não vai ser perfeito hoje, você não vai ser perfeito hoje, nenhum de nós vai ser perfeito hoje. A gente vai desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades, as nossas competências, a gente vai melhorar com o tempo. E isso pode demorar uma ou várias encarnações, até que o seu filho desenvolva a consciência dos seus atos. Então, o seu papel como pai, como mãe, é orientar, é instruir, você é o professor dele, é instruir, orientar, socorrer se for preciso, mas com a visão espiritual, se a gente conseguir desenvolver a visão espiritual, a gente vai fazer tudo isso, instruir, orientar, socorrer, sem dor, sem sofrimento, porque a gente vai entender que o nosso filho é um espírito independente. Ele é dono de si próprio, ele tem o seu livre-arbítrio e aí vem a boa notícia, né? A boa notícia é que, para os pais, tudo o que vocês ensinaram para os seus filhos não está perdido, não estará perdido, mesmo que eles sigam um caminho, por enquanto, que não seja muito bom. Porque todas as orientações ficam registradas na memória espiritual do seu filho. Então, de alguma forma, aquela palavra que você falou, aquele exemplo que você deu e que seu filho não deu a menor bola e foi por um caminho errado, isso ainda ficou na memória espiritual dele e está contribuindo para ele despertar mais rápido. Quando é que vai ser esse despertamento? Pode ser agora, amanhã, pode ser daqui a 3 encarnações, não importa. Mas cada palavra, cada exemplo que você deu está ajudando o seu filho a despertar mais rápido. E a outra boa notícia é que o seu filho, ele não irá terminar a sua história, a história dele, cometendo os mesmos erros. Agora, o que eu falo assim, terminar a história? Ninguém termina história nenhuma, né? Porque a nossa história não tem fim. A gente é eterno. O terminar, a história que eu digo vai chegar um momento em que ele vai ser perfeito. Ele vai ser uma pessoa, um espírito luminoso, assim como nós também. Mas nós, assim como ele, a gente cresce pelos erros, a gente colhe consequências dos nossos erros e vai desenvolvendo a consciência, e a gente vai tropeçando, levantando. É assim que a gente vai para frente. E isso vai acontecer com ele. Com ele e como com qualquer outro espírito. Então, um dia, o seu filho, assim como qualquer espírito, vai conhecer outros tipos de reflexão, não vai mais errar, e você, que hoje é pai ou que é mãe, mesmo que não pareça, você terá contribuído da melhor forma para que ele consiga esse avanço da consciência. O resultado pode não vir agora, mas vai vir. Então persista na orientação, persista na instrução, persista no socorro, mas procure não sofrer com isso, porque você não é dono do seu filho. Ele é um espírito independente, ele é um espírito em evolução que tem direito a escolhas, é com as escolhas dele que ele vai aprender. Às vezes as escolhas, né, são melhores instrutores do que nós, pais e mãe. Eu estou falando aqui de relação de pai, mãe e filho, mas isso também pode ser estendido para a relação de qualquer pessoa da família, de irmãos. Às vezes a gente tem um irmão tentando instruir o outro a agir corretamente, e o outro é resistente. Não se preocupe, irmão. Um dia, tudo que você falou vai estar gravado na cabeça dele, vai estar gravado na memória espiritual do seu outro irmão, e tudo isso um dia vai fazer sentido para ele. Um dia, isso vai ajudá-lo a despertar mais rapidamente. Então, a gente está falando aqui de família. O tempo inteiro da nossa conversa, a gente está falando de família porque a gente está confinado nesse momento em relação ao mundo e está junto da nossa família. E aí eu estou falando daqueles casos de pessoas que nasceram na mesma família e que, por isso, elas trocam experiências, aprendem umas com as outras, umas ensinam, outras aprendem. Mas naquele caso, por exemplo, em que a pessoa não nasceu na mesma família, mas depois compôs uma família, por exemplo, marido e mulher. O marido e a mulher não são irmãos, não nasceram na mesma família, mas eles se juntaram em determinado momento e formaram uma família. Então,
como é que acontece a coisa? Quando você casa, ou quando você se junta com alguém, você imagina que dali para frente a sua vida vai ser como você sempre sonhou, eu vou ter minha independência, minha vida vai ser, meu lar vai ser um mar de rosas, meu lar vai ser um mar de amor, ou seja, vai ser daquela forma como você sonha. Então, se você é mulher, você pensa assim, eu acho que eu encontrei o meu príncipe, depois descobre com a convivência que não era tão príncipe assim, era um sapo, às vezes. O homem, às vezes, encontra a mulher e depois não consegue entender alguns costumes dela, por exemplo, e isso mexe com as suas emoções. E aí, gente, nesses casos de casamento, que não foi Deus que fez aquela pessoa nascer na sua família, então parece que a escolha dos cônjuges não foi uma escolha de Deus. Parece que foi você simplesmente que escolheu, porque quando é Deus que escolhe, nasce ali na família, não é isso? As pessoas para se apoiarem, para se compreenderem. E no caso de casamento, parece que a escolha não foi de Deus. Mas há sim um propósito para essa união ter acontecido. Há um propósito para você ter encontrado seu marido ou para o seu marido ter encontrado você e vocês terem montado o seu lar. E o propósito é sempre regenerador, tanto para um quanto para o outro, ou para os dois. O propósito é sempre para melhorar. O problema é que quando as duas pessoas se juntam, elas criam uma série de expectativas em relação à outra e que nem sempre se concretizam. Por quê? Porque cada um de nós é um espírito, nós somos independentes. E aí, com o tempo, as coisas vão se somando, até chegar um momento em que qualquer deslizezinho de um ou do outro passa a ser a gota d'água. Então, que tal a gente não esperar tanto do outro, dos outros, né? Aqui no nosso terreiro, na casa do Caboclo Birajara, a Cabocla Janaína, ela costuma dizer o seguinte, olha, quando as pessoas se casam, é como se elas estivessem comprando um embrulho em uma loja. Então as pessoas se afeiçoam pelo embrulho, veem aquele laço bonito que está na vitrine, aquele papel de presente bonito, a embalagem bem feita, colocada lá na vitrine, com todos os enfeites possíveis. E aí a pessoa se encanta por aquele embrulho maravilhoso. E aí quando chega em casa, ela começa a desembrulhar e começa a usar o produto. E aí é quando ela realmente começa a ver os defeitos. E o que a Cabocla diz é o seguinte, não há produto sem defeito. Todos têm defeitos, inclusive nós. Quando nós também já estivemos na vitrine com o nosso laço de fita, mostrando para quem nos via algo que nós realmente não somos. O nosso cônjuge também esteve na vitrine e nós fomos lá comprá-lo, porque nos encantamos por aquele laço de fita. É depois que ele abre o meu embrulho, que eu abro o embrulho dele, é que a gente começa a ver os defeitos. E todos nós temos defeitos. Tem defeitos que podem ser tolerados. Tem defeitos que dá para passar por cima dele, é um pedacinho que está quebrado, dá para usar assim mesmo. Outros tipos de defeitos nos causam muitos desgastes, muitos desgastes emocionais no cônjuge. Mas ainda assim, se o cônjuge reconhece que mesmo com todos esses defeitos grandes, aquilo faz bem para ele, então continua com aquele produto. O importante é que não tem produto que não tenha defeito. Não tem nenhum de nós que não tenha defeito e que não vá surpreender depois o nosso cônjuge com aquela partezinha quebrada dentro da gente. Agora, tem também aqueles produtos que são tão quebrados que são inadequados para a nossa convivência. A gente não consegue. Depois que a gente abre o embrulho e que vê que está tão quebrado assim, tem tanto problema, aquilo causa tão mal para a gente, nos causa tão mal aos nossos sentimentos, é uma pessoa completamente diferente do que nós esperávamos, é uma pessoa, enfim, que não combina de jeito nenhum. E aí o que nós queremos? Nós queremos devolver para a loja. O produto veio errado, o produto veio quebrado, não era o que eu esperava, não foi isso que eu quis comprar para mim. A gente quer devolver para a loja. E o que a Cabocla diz é o seguinte, isso é possível. É possível que você se afaste de alguém que lhe causa muito mal. Mas se você se afasta de alguém que lhe causa muito mal, é importante que você compreenda 3 coisas. Se você quer se afastar de alguém que lhe cause muito mal, que não dá para ser seu cônjuge mais, o produto estava muito quebrado, é importante que você conheça 3 coisas. A primeira é
verifica realmente se é impossível aprender a conviver com aquele produto que você comprou. Ou se é você que quer ser atendido o tempo inteiro. Se é você que está sendo intolerante demais. Então essa é a primeira coisa, antes de devolver o produto. Verifica se o problema não é você. Em segundo lugar, não se esqueça de que você pode devolver o produto, mas esse afastamento vai ser temporário. Porque como nós somos eternos, vai chegar um dia que você vai ter que se reencontrar de novo com aquele seu produto que você devolveu para a prateleira e vai ter que conviver em família com ele para reaprender o afeto, o perdão, a tolerância. Aliás, não é para isso que a família existe, que eu falei lá no princípio. Então, se tem algum caso que não ficou bem resolvido, se tem algum caso de raiva, de mágoa, de ódio, de rancor, um dia vai ter que ser resolvido. Nós somos eternos. Então, um dia, aquele produto que você devolveu lá para a prateleirinha, porque não lhe fez bem, um dia vai ter que estar com você. Então, aquela história de que eu me separei do meu marido, não quero nunca mais vê-lo pintado de ouro, é mentira. Você vai vê-lo. Você pode se separar agora, que é para não piorar a situação atual, porque o seu nível de consciência e o nível de consciência dele não estão combinando e pode piorar a situação. Então se afaste. Mas saiba que depois tem reencontro. Um dia vão ter que reaprender a conviver, a se perdoar e a se tolerar. E a terceira coisa, saiba que se você devolver o seu pacote para a loja e comprar outro pacote, não espera que ele venha sem defeitos. Vão vir defeitos, podem ser os mesmos do anterior, podem ser defeitos diferentes, mas sempre tem defeitos. E nós temos o livre-arbítrio para comprar quantos pacotes a gente quiser. Mas ou a gente aprende a tolerar alguns defeitos dos nossos cônjuges, ou a gente vai estar sempre em busca de um cônjuge ideal. Minha gente, nós conversamos hoje aqui sobre família. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a refletir um pouquinho sobre os seus relacionamentos familiares, tanto com o seu cônjuge, caso você seja casado, ou seja amigado, porque como que é aquele ditado? Amigado com fé, casado é, não tem o menor problema. Então, eu espero que as minhas palavras tenham ajudado você a refletir sobre o seu relacionamento com seus filhos, sobre o seu relacionamento com o seu cônjuge. A gente está passando por um momento que a gente está sendo obrigado a ficar junto. A gente está sendo obrigado a conviver e a gente está redescobrindo as pessoas que vivem com a gente, redescobrindo qualidades, redescobrindo defeito. Eu peço a Deus que abençoe demais a sua família, que dentro do seu lar a sua família seja para você assim, o ponto de equilíbrio, o local de equilíbrio, o local de bem-estar. Um local também de aprendizado, que você ensine e que você aprenda também com seus familiares. A família tem um ditado espírita que diz, e eu concordo plenamente, e eu sempre quando falo de família, eu encerro as minhas palestras citando esse ditado, que diz, a família é uma ideia genial de Deus. E de fato é. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos na nossa próxima corrente. Um grande beijo. Fique com Deus e até lá.